Porque nós, ou seja, o privado está a contribuir para o público poder... É assim, o público também está a trabalhar, de certa forma. Mas não contribui. Ele tira de lá. Mas não, beneficia, achou ruim, saia. Beneficia disso, não é? Beneficia disso. Tá julgando assim mesmo. Era uma ideia muito... Ninguém faz isso na prática, pois não? A Constituição de 1824 e de 26 era assim, viu? Ok. Talvez o ideal seja mudar as cores da bandeira, tirar as cores dessa casa maçônica assassina, não é isso? Okay. Voltar a bandeira e voltar a monarquia. Né? Talvez o ideal seja a gente voltar... Azul e branca. Como é que chama? Bandeira azul e branca. Ou voltar mesmo a bandeira mesmo, como é que chama? Verde e amarela. E a gente voltar a se chamar a União Reino de Brasil, Portugal e Algarve. Ainda separar o Algarve de Portugal, não é isso? Não, não, que o Algarve tem umas praias boas. Mas é isso, mas só o nome, não é isso? Só o nome. Você não é, não é isso? Não. Exatamente. Mas sinceramente, foi a pior coisa que poderia ter acontecido a vocês. Ok. Tipo assim, Portugal passou por quatro desastres, por 5 desastres em 5 séculos seguidos. Tu já falaste sobre isso, mas achas interessante. Né? Olha, conta, Renato, para o pessoal ouvir a tua versão. É isso. No século XVI houve a derrota de Alcácer Quibir. A maioria dos nobres de Portugal a maioria das famílias tiveram filhos sequestrados em Marrocos e tiveram que pagar resgate, que era o peso dos caras em ouro ou prata, não é isso? Então a maioria das famílias foram descapitalizadas. Tem historiadores que dizem que é entre 2 e 10 anos de PIB do país. 2 a 10 anos. Tem discussão de quanto é de dinheiro, mas de qualquer maneira quebrou todas as famílias. Claro, quebrou, seus pais pagariam quanto por você? Tudo que eles tivessem, não é isso? Eu acho que sim. Quebrava a porra toda, mas você ia vir e ter que sustentar eles, não é isso? É verdade. Ou não? Certo. Pois é. Fudeu com Portugal, me perdoa a expressão, mas foi isso que aconteceu, né? Sim. O Dom Sebastião fez uma merda do caralho, mas pelo menos naquela época os reis pagavam. Putin não teve nenhum parente perdendo perna nem morrendo. Zelensky não teve nenhuma perna nem morrendo, mas Sebastião morreu. O cara que Sebastião queria que fosse rei morreu. E o tio do cara que era usurpador morreu. Pelo menos os caras botavam skin on the game, né? Isso ou não? Verdade, o político morria, né? Até o Dom Afonso Henriques queria fazer, mas fez. O quê? O Dom Afonso Henriques, né? Essa malta estava na prática. Ele matou gente e podia ter sido morto, claro. Não é não? Ui, é uma coisa ridícula. Imagina, como é que... Estávamos a ver a cena das eleições, estávamos a comentar. Como é que é possível tu teres pessoas que saíram da universidade, né? Estudaram, nunca trabalharam, por exemplo, e já têm carreira política, já foram eleitos para ir para o Parlamento. Percebes? Porque quem vota não é quem produz porra nenhuma, são outras pessoas como eles. Eu até dizia muitas vezes... E às vezes tem aqui negócio de homossexual, transexual, ser eleito com bandeira sexual. Eu não quero saber sua vida sexual, rapaz, isso não é pauta política. Isso também é verdade. Até porque eles próprios também não querem estar nisso. Não é? Eles podem, há muita gente que pronto, sendo homossexual, se for, tem vida perfeitamente normal, nem sequer envolver nesse tipo de bandeiras, nem nesse tipo de... Teve uma mulher do Fantástico lá no Brasil que perguntou se o Fred Mercury era viado. Você lembra dessa? Qual é o nome daquela negona do Fantástico lá? Depois você pesquisa aí, a mulher perguntou a Fred Mercury se ele fez uma homenagem, se ele era um militante homossexual, se as músicas dele eram ódios à prática homossexual. Fred Mercury falou assim: se eu dissesse isso, eu envergonharia meu país, eu envergonharia meus pais, envergonharia pessoas que não tem nada a ver com isso. Sendo verdade ou mentira, essa é a minha vida privada. E o que eu vou dizer afeta muitas outras pessoas que não sou eu. Eu dizer se eu sou ou não homossexual publicamente afeta muito mais gente de eu praticar ou não esse ato em privado. Engraçado. Porque, tipo assim, você entende? O cara, tipo assim, eu dar a bunda é menos desonroso do que eu chegar aqui e ficar defendendo gaysismo, não é isso ou não? O Pelé também... depois aí. O Pelé também é homem, porra. Não, o Pelé também teve uma frase dessas sobre... Não foi? O Pelé também teve uma frase dessas em relação à raça, não foi? Eu conheço a frase do Pelé sobre a experiência dele com a Xuxa, não é isso? Que a Xuxa ficou dizendo que era a coisa mais feia do mundo que ela tinha visto, não é isso? Você conhece essa conversa ou não? Não. Mas lembro dele falar dessa questão da raça branca e da raça negra. Tem vários. Pelé era um cara extraordinário em relação a isso. E ele vincou esse ponto, que ele está para convergir e não para divergir, e então nunca iria usar isso. Reza a lenda que existe uma Playboy, né? Que ele alega que comeu um roupeiro, né? Inclusive o Maradona dava $5 mil quem tivesse uma cópia dessa e saía dando de presente e mostrando. Não tem uma Playboy? Como foi sua primeira vez, Pelé? Aí tem lá, não, rapaz, tinha um roupeiro lá que todo mundo comia, não sei o quê, um viadinho. Aí os caras, não, rapaz, é com mulher. Diz, não, foi muitos anos depois, não é isso? Porque não tinha uma Playboy que tinha entrevista dele que ele disse isso? Não faz essa lenda que tinha saído, né? Não. Não sei. Antigamente mulher era mais difícil, não é não? Ai, espera, poça, não tem nada a ver. Mas olha uma coisa, Renato, ou seja, nós ganhamos soberania mesmo se estivermos armados. Se não estivermos armados, não ganhamos soberania, não é? Isso na tua ideologia... Quem está armado é o soberano. Pois, é isso. O governo português serve às pessoas ou a população portuguesa serve ao governo? Se é o governo que serve às pessoas precisam ter mais arma do que o governo, ou pelo menos a liberdade de tê-las. Okay. Hoje o governo tem armas sem limite e gasto sem limite.
e o seu gasto é estritamente controlado por ele, e a arma que você tem que ser autorizada expressamente e informada a ele. Isso significa que vocês não são soberanos aqui. Verdade. Até porque se acontecer alguma coisa, o número está lá. Eu acho muito difícil que as eleições vão mudar alguma coisa. Isso eu também... A salvação individual. O Bitcoin muda. Não acredito. Na hora que o Estado começar a arrecadar menos, por exemplo, na Coreia agora, 100% dos candidatos a presidente estão arreganhando pro Bitcoin. Inclusive, toda semana, cada um deles faz uma promessa maior de arreganhar pro Bitcoin. Caramba! A última... Está mesmo a mudar. É porque na Coreia, 35% da população adulta das famílias são expostas a Bitcoin. Aqui é 4%. É diferente, não é isso ou não? Não tem nada a ver. É isso. Uma população que 35% das famílias estão expostas financeiramente a alguma coisa. Se você falar contra isso, ameaçar isso, você está ameaçando o patrimônio de 35% das famílias, não é isso? Acabou, você não tem chance nenhuma em eleição majoritária. Verdade. A última eleição para presidente, o terceiro ganhou, porque na antivéspera teve um debate que ele disse que ia ter isenção total, não sei o que lá, prometeu mundos e fundos. E o cara passou o primeiro e o segundo e ganhou. Certo. Agora todos estão arregando. Toda semana o cara promete uma coisa mais absurda. Nos Estados Unidos, Trump ganhou como nenhum republicano nunca ganhou desde Ronald Reagan. É verdade. Porque ele conseguiu 72% dos votos libertários, com os 3 compromissos com a comunidade Bitcoiner. Garantir a liberdade de autocustódia, não vender apropriações e perdoar pessoas que tenham cometido crime sem vítimas. O partido que fizer isso, Chega, Novo, como é o nome do partido que o cara quer fazer? O Mike Millions, PQP. O Quinto Império. O que fizer isso, o que fizer esse compromisso vai conseguir os votos cativos dos bitcoiners, que hoje são 4 ou 5%, mas em 5 ou 10 anos devem ser 10 a 20, né? Sim. A tendência é aumentar. Bem, o Trump também ganha porque a Kamala tinha tudo de mal, não é? Ainda que mais queria tributar o pessoal, o lucro nem era realizado. Você acompanhou nos votos no exterior quem ganha? Quem ganhou os votos no exterior é uma coisa que eu tinha interessante. Aqui o pessoal não vota? Os portugueses não votam no exterior? Só para a semana se deve saber. Demora mais no exterior o pessoal vota. Sim. São 4. É uma coisa interessante, né? Sim. Mas eu acho que vai sair meio, não sei. Mais 2 para a AD, 2 para o Chega, talvez. Acho que o PS não tem nenhum. Acho que foi em Portugal mudou muito isto. Apesar de não mudar a nível político, mostra que as pessoas estão à procura de outra coisa. Querem diferente. Porque eu acho que não me lembro de ter visto a esquerda com tão poucos votos. A dita esquerda tradicional. A soma deles foi muito baixa. Não sei se chegou a 40%. Eu não acompanhei. Eu tinha curiosidade dos votos do exterior. Ainda não se sabe. No Brasil não tem prova física de nada, é tudo digital, igual na Venezuela. Ok. Você confia nas urnas da Venezuela? Não. No Brasil vai fazer alguma diferença? Você vai investir numa campanha num lugar desse? É pior que comprar imóvel em Portugal, não é isso? Só se fosse feito pela blockchain. Pois é, né? Porquê que eles não fazem assim? Era tudo muito mais rápido, poupava-se tanto. Não precisava de blockchain, não. Podia ser centralizado, contanto que fosse aberto. Não pode existir uma eleição auditável e secreta ao mesmo tempo. Se a eleição, se quem votasse, se quem só pudesse votar, que não recebesse um centavo do Estado, não haveria compra de votos, porque o cara não precisa de dinheiro, e não haveria ameaça de retaliação, porque o cara não depende do Estado. Poderia ser foi aberto, você chegar e votar e publicamente acabou. Seria totalmente auditável e não tem nenhuma possibilidade de fraudar nenhum. Bem pensado. Os Bálticos, há mais de 10 anos, já tem eleição online com aplicativo público, não é isso? Que era muito mais prático. Você tem recibo e tudo. E você pode ver os votos e tal de cada lugar, não é isso? Certo. Isso era muito mais prático, muito mais rápido. Não sei se eles têm interesse em fazer isso. Eles são democratas ou republicanos? Pois é. A república já é uma coisa inferior à monarquia, não é isso? É bem visto. A república já é uma coisa moralmente inferior à monarquia. Eles nem querem mais república, eles querem democracia, não é isso? Engraçado. Eles querem o modelo da... Quem usa foice e martelo descaradamente, que é a Alemanha Oriental ou Ocidental, a Coreia do Norte ou a do Sul. Verdade. Rapaz, era melhor pra Portugal que essa merda aqui tivesse experimentado o comunismo 10 anos. Certo. A Polônia... Isso é verdade também. Quem imaginaria 10 anos atrás que a Polônia ia superar Portugal em tudo, bicho? Verdade. Um país estava na merda 20 anos atrás, hein? Verdade. Então, e os próprios países que se separaram da União Soviética? Os Bálticos estão tudo bombando assim, em todos os aspectos da Portugal. Daqui a 10 anos eles... Bote uma foice e um martelo lá pra você ver. Você vai tomar pau murro na rua, não é isso? É verdade. Pois porque nós caímos para o outro lado. E as pessoas estão com a mágoa daquilo. E então... Caiu para que lado? Eu concordo Qual contigo. lado? Lá está. Salazar é um esquerdista. Salazar é um fascista. Salazar é contra ou a favor da saúde e educação pública. Quem é a favor de mais Estado é o quê? Claro. Não, Salazar é mais comunista do que muitos desses socialistas que estão aí hoje ou não? Hein? Sim. A única coisa que ele fazia de direita era discurso que ele falava e não fazia. Ele falava de Jesus e fazia políticas satânicas de tirar o controle da saúde e educação das crianças da família, não é isso? Que é o mandato divino da Bíblia, não é isso? Claro.
Bom, mas na altura também haviam as escolas que eram construídas pelos próprios empresários, não é? Tinham os ATLs, aqui em Espinho havia muito isso. Tinhas as grandes fábricas e depois tinham as escolas, que eram os empresários que construíam as escolas para os filhos dos trabalhadores poderem ter educação Pior ainda, privada. vai ensinar o cara a ser empregado. O maior empreendedor e inventor da história da humanidade é um cara chamado Thomas Edison, não é isso? Largou a escola no 40º dia e disse: "Isso é uma merda, eu prefiro minha mãe." Não é isso que ele fez? E foi o maior inventor e Zuckerberg formou em porra nenhuma. Bill Gates formou em porra nenhuma. O Steve Jobs nunca nem pisou, nunca teve um dia de aula em faculdade, não é isso? Ele nunca nem pisou na faculdade, não é isso? É um facto. E fizeram coisas incríveis também. Sim, isso não... Eu acho que a educação é a coisa mais importante. É real, não formal. Educação real. Sim. Você saber as coisas, não pra porra de um papel, não é isso? Completamente. Em Cuba, um médico, um doutorado de Cuba vale alguma coisa? Ok. Vale um doutorado de um cara que nunca viu uma máquina de ressonância. Vale o doutorado de uma porra dessa? Verdade. O quê? Educação com prática e com formação. Essa é educação real. Habilidades úteis que gera dinheiro. Concordo. A Portugal, inclusive, é famoso por vender diploma, não é isso? É igual um diploma de mestrado, doutorado de uma faculdade dessa de Coimbra e de uma faculdade de um país que o cara é obrigado a ter que falar inglês, gerar paper em outros idiomas, falar coisa. Pelo amor de Deus, sem não é comparação. Pois é. Sem comparação. Falta muito essa parte prática e executiva. Concordo totalmente. Não,